Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre o Sócrates, considerado o fundador da filosofia. Muito bem, aí você já se estranha e fala assim, peraí, eu acabei de estudar pré-socráticos, vi lá que a filosofia começa no século 6 a.C., com Tales dizendo que a água é o princípio, é a origem, é a arché de tudo. Como assim Sócrates é o fundador da filosofia? Pois bem, gente, é aí que nós vamos começar a nossa aula. É verdade que a filosofia começa no século 6 a.C. e que este pessoal que iniciou a filosofia não são chamados de pré-socráticos. Porém, a filosofia tal como nós conhecemos, ou seja, essa área do saber que se questiona sobre as ocorrências do homem, por exemplo, por que eu estou aqui, qual o sentido da vida, por que as coisas existem e não deixam de existir, ou seja, por que existem coisas ao invés do nada. O homem ele tem ligações com o divino, o que é esse divino, como eu me relaciono com esse divino. Portanto, não estranhem quando nas apostilas aparecem, nos livros didáticos, não estranhem quando aparece essa expressão, Sócrates, o fundador da filosofia. Essa filosofia que o Sócrates está inaugurando é uma filosofia diferente da filosofia lá dos pré-socráticos. Muito rapidamente, gente, vamos relembrar algumas coisinhas dos pré-socráticos. De fato, esse primeiro período da história da filosofia grega antiga começa no século 6 a.C. Porém, o que todos eles têm em comum é o fato de estudarem a natureza, de estudarem os fenômenos da natureza, de procurar a origem sobre os elementos da natureza, as coisas que compõem o mundo. Então, em outras palavras, em resumo, os pré-socráticos têm em comum, todos eles têm em comum, a busca pelos princípios primeiros, eu sei que é uma redundância, mas para ficar claro, os princípios primeiros, as primeiras origens das coisas que existem no mundo. Não é por acaso, então, que você já pode ter ouvido falar, lá com os professores de química principalmente, que os primeiros cientistas foram os primeiros filósofos, ou que os primeiros filósofos também foram os primeiros cientistas. Essa relação de pensamento filosófico com método científico, ela é muito presente entre os pré-socráticos. Sócrates, por outro lado, que já está lá no século V a.C., morre em 399, portanto no século IV, já o Sócrates ele inaugura o segundo período da história da filosofia grega, que recebe o seu nome, período socrático, o período de Sócrates. E o que é esse período de Sócrates? É um período e que não sofrerá alterações ao longo dos séculos, até hoje é assim que nós pensamos, é um período que terá como característica fundamental as questões relacionadas ao homem. Então, gente, por que lá aparecem os livros e os materiais didáticos? Por que eles colocam Sócrates como o fundador da filosofia? Porque o objeto de estudo que dos pré-socráticos era a natureza, que para os filósofos pré-socráticos era a natureza, para os filósofos de Sócrates até hoje, são as questões relacionadas propriamente aos homens.
né? Então, se a gente tiver que colocar aqui algumas palavrinhas, por que ele é considerado o fundador da filosofia? Porque ele altera, porque ele altera de uma vez por todas, ou seja, até hoje, o objeto de estudo principal da filosofia, qual seja o estudo sobre questões propriamente humanas. Certo? Então, olha lá. Porque ele, Sócrates, altera de uma vez por todas significa do século V até hoje, né, o objeto de estudo principal da filosofia. Ou seja, o estudo sobre questões propriamente humanas, sobre questões que se relacionam diretamente à humanidade, ao ser humano. Então, caso apareça alguma questão para vocês de vestibular, comparando, né, Sócrates, falando alguma coisa sobre pré-socráticos e Sócrates, a resposta, por exemplo, por que os pré-socráticos são chamados desse jeito? Geralmente questões testes colocam essa pegadinha. Por que os pré-socráticos vieram antes de Sócrates? Não, por favor, não. Os pré-socráticos recebem este nome porque todos eles tinham como objeto de estudo a natureza, ou os princípios mais elementares para a diversidade das coisas ou dos objetos. É só lembrar, Tales. O que o Tales afirmava? A água é a origem de tudo, certo? Enquanto Sócrates não vai se preocupar com, digamos, entre milhões de aspas, ele não vai ter este método científico de observação da natureza, nada disso. A preocupação dele é justamente objetos relacionados, ou melhor, são questões relacionadas ao próprio homem. Tudo bem? Bom, espero ter sanado este ponto aí, né, de extrema importância, e para que a gente possa avançar. Essa historinha de Sócrates colocando o homem no centro do universo, ou colocando o homem como o centro das questões da filosofia, começa de um modo que nós não sabemos efetivamente se é verdade, se é mentira, mas é o que está nos livros, é o que nos foi passado ao longo da tradição. Ou seja, esta historinha de Sócrates começa com a seguinte afirmação: Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. Há algumas variações. Sócrates é o homem mais sábio do mundo, Sócrates é o homem mais sábio de Atenas. De qualquer maneira, gente, ser o mais sábio do mundo, legal, da Grécia, firmão, e Atenas também não tem problema nenhum, não é pouca coisa. Afinal de contas, Atenas, na época socrática, é considerado o centro intelectual do mundo, pelo menos do mundo lá que eles conheciam. Bom, essa frase, reza a lenda, foi contada por uma vidente, que era chamada de Pitonisa na época grega. Foi falada para um amigo de Sócrates, um conhecido de Sócrates, lá no oráculo de Delfos. A Pitonisa, essa vidente, disse que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Bom, esse amigo de Sócrates, voltando a Atenas, foi lá e falou assim: Sócrates, o senhor é o cara mais sábio da Grécia. Ou sábio de Atenas, ou sábio do mundo. Ele vai falar assim: de jeito nenhum. Aonde você escutou um negócio desse?
Ah, quem falou para mim foi a pitonisa lá no oráculo de Delfos. Aí o Sócrates toma ele fica espantado. Afinal de contas, reza a lenda e a crença, né, a convicção era justamente essa, de que aquilo que foi falado pela pitonisa, ou aquilo que foi proferido lá no oráculo de Delfos, era indubitavelmente certo. Essa é a crença. Ou seja, o fato de Sócrates ser a pessoa mais sábia da Grécia faz com que essa afirmação ela seja de antemão verdadeira, sem questionamento. Então, o Sócrates, não se considerando uma pessoa sábia, ele vai, a partir dessa afirmação, ele vai tentar justificar por que o que a pitonisa falou tem um sentido diferente daquele que as pessoas e principalmente o seu amigo tomou. Ou seja, o Sócrates ele vai passar a vida toda dele tentando mostrar a ele e aos outros que essa afirmação ela tem um sentido diferente do que propriamente esse sentido primeiro, evidente, né? Por quê? Porque ele, não se considerando sábio, ele ia tentar justificar que a sua não sabedoria, que essa frase, né, que essa frase tinha um sentido diferente daquela que normalmente as pessoas tomam. Certo? Então é a partir dessa afirmação que começa aí toda a historinha do personagem Sócrates, né? Deste sujeito chamado Sócrates. Bom, então como que ele vai proceder para que as pessoas e ele próprio, né, para que as pessoas e ele próprio não se vejam, para que as pessoas não o vejam como a pessoa mais sábia da Grécia, né? O que ele vai fazer? Ele vai tentar, ou ele vai procurar, por pessoas que ele, Sócrates, considera mais sábias do que ele, né? É isso que ele vai fazer. Então, a partir então dessa colocação, o Sócrates começa a sair nas ruas, lá na Praça de Atenas, e começa a perguntar para as pessoas coisas. Ponto final. Isso. Muito, muito, muito vaga essas coisas, né? O que o Sócrates vai fazer é perguntar a cada uma das pessoas que ele, Sócrates, entende como sábias, pelo menos sobre algum assunto. O que ele vai fazer? Ele chega lá para os políticos, o que os políticos necessariamente devem saber sobre a justiça, certo? Afinal de contas, a política se baseia na ideia de justiça. Então o Sócrates vai lá e pergunta para os políticos, e aí, né, nesse caso, nós temos um exemplo máximo, que é o diálogo do Platão, em que você tem Sócrates e Trasímaco representando este diálogo sobre a justiça, né, muito importante para nós, para o vestibular. Então o Sócrates vai lá para o Trasímaco e pergunta, fala assim, Trasímaco, o que é a justiça? E aí Trasímaco dirá, a justiça é a lei do mais forte, né? Justo é aquele que consegue colocar as leis a partir da força. Então, lei e justiça estão baseadas na força. Se vocês quiserem entender, violência também, né? E aí
o diálogo se desenvolve, o diálogo se desenrola, até que o Trasímaco chega no momento e fala assim: Sócrates, sai fora, mano. Você já me encheu o saco. Eu já não vou responder mais as suas questões. Você pode falar o que você quiser, que eu vou continuar achando que o justo é aquele que consegue imprimir a força, aquilo que entende como justo, né? Justiça é a lei do mais forte. Ponto final. Então, aí o Sócrates fala: ué, mas o cara que deveria saber o que é justiça, ele não consegue entender o que é justiça. Ele não sabe o que é justiça. Aí Sócrates vai lá, pergunta para os artistas o que é a beleza, o que é o belo. E o mesmo ocorre. Quer dizer, aquelas pessoas que dizem saber sobre o belo e que, pelo menos em teoria, deveriam se relacionar diretamente com o belo, afinal de contas estão falando sobre arte, elas também não sabem o que é a beleza, né? O que é a beleza propriamente. E essa história, ou melhor, esses comportamentos, eles vão se seguindo. A cada pessoa que o Sócrates pergunta alguma coisa, a cada pessoa que Sócrates pergunta a definição de uma palavra, essa pessoa se mostra ignorante. Essa pessoa, ela não consegue dizer a Sócrates propriamente, responder, melhor dizendo, não consegue responder a Sócrates propriamente aquilo que ela quer saber, aquilo que ele, Sócrates, quer saber. E o que Sócrates quer saber? Ele quer saber a definição das palavras. Ele quer saber o que é a definição de beleza, a definição de justiça, a definição de igualdade, a definição de leis, que lá no Platão receberá o nome de ideias. Mas por enquanto aqui Sócrates é isso. Ele quer saber o conceito, se vocês acharem que fica mais compreensível. Ele não quer saber, por exemplo, exemplos de beleza. Ele não quer saber exemplos de justiça. Ele quer saber o que é a justiça em si. Ele quer saber o que, dentro de uma ação, corresponde propriamente à justiça. Ou dentro de um ser, ou na visão que nós temos de uma casa bela, uma mulher bela e um homem belo, o que existe em comum nessas três coisas. É justamente esse o ponto do Sócrates. Né? É esse o ponto de Sócrates. E o que Sócrates percebeu? Que as pessoas não sabiam responder. Aquelas pessoas que pretensamente sabiam a definição dessas coisas se mostraram ignorantes. Portanto, o Sócrates formula aquela frase que ficou super conhecida e que vai resumir o seu pensamento. Que frase é essa? Só sei que nada sei. Então, essa aqui é a máxima socrática, que vocês já ouviram em algum lugar e que talvez vocês já até falaram. É este o contexto que nasce essa frase do Sócrates. Ele vai falar assim: putz, agora eu consegui entender por que eu sou o cara mais sábio da Grécia, mais sábio do mundo, mais sábio de Atenas. Por quê? Porque eu sei da minha ignorância. Eu sei da minha ignorância, por isso que eu vou perguntar, por isso que eu vou questionar, porque eu quero saber a verdade. Enquanto as outras pessoas,
Ao contrário de mim, elas pensam que sabem, mas no fundo não sabem. Essa é a ideia principal. Só sei que nada sei. Então eu sei do que eu sei, né? O que eu conheço a minha ignorância. Eu me reconheço enquanto ignorante e esse reconhecimento me possibilita o conhecimento da verdade. Ou este reconhecimento me possibilita um passo em direção à verdade. Enquanto as outras pessoas que diziam saber sobre alguma coisa, de fato, não sabiam. Certo, gente? Espero que esta primeira aula de Sócrates vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado claro essa frase do Sócrates, só sei que nada sei. E na próxima aula sobre este nosso filósofo, falaremos sobre este método para que seja possível nos aproximarmos da definição destes conceitos aí que tanta dor de cabeça deram aos adversários de Sócrates. Beleza, gente? Muito obrigado pela companhia. Nos vemos na próxima aula. Valeu!